Ser colônia de Portugal foi um mau negócio? Que novidade, né? É, história é o que é e nada muda isso, mas a gente vai conhecer alguns fatos, né? Então se inscreva no canal Ativos em Educação, esse aqui é o vídeo do canal Capital Financeiro. Bicho, não sei se esse vídeo vai levar direitos autorais, mas eu gostaria muito que não levassem, né? Porque isso aqui eu acho que é cultura geral. Muitos portugueses não são ensinados história do jeito que são ensinados em outros países, como por exemplo Angola, Moçambique, ou até mesmo no Brasil. Então vale muito a pena todo mundo ver, né? Na perspectiva de pesquisadores independentes que não dependem de instituições, para falar alguns fatos aqui que muita gente não sabe. Mano, as escolas não ensinam praticamente nada sobre a colonização. Aqui em Angola, né, no caso, né? Não ensinam nada. Só ensinam a independência. Bicho, vamos só ver esse vídeo, é? Portugal teve influência em 53 países no mundo. Hoje, 9 falam português oficialmente. Junto a Portugal, Reino Unido, França e Espanha colonizaram a maior parte do planeta. Entre esses 4 grandes colonizadores, qual criou os países mais pobres atualmente? França e Portugal. França. A França ganha. Porque quase todos os países que a França pisou aqui na África são países que fazem golpe de estados a qualquer momento, regimes militares em todo momento. Para quem quer saber mais sobre esse assunto, eu não ganho seu ponto na África, falou? E qual criou os mais ricos? É exatamente essa resposta que nos dirá se ser colônia de Portugal foi um bom ou mau negócio para o Brasil. Mau negócio. Para descobrir isso, temos que analisar esse mapa, que mostra o nosso mundo com alguns dos maiores colonizadores entre o século XVI e XX. O Império Britânico, França, Espanha e Portugal. Junto a isto, este é outro mapa, só que agora apenas da América Espanhola e da América Portuguesa, que mostra o nível de riqueza de cada nação. Portanto, quanto Portugal influenciou no nível de riqueza do Brasil? É isso que vamos ver nesse vídeo. Gostaríamos de informar que criamos esses gráficos por meio do PIB per capita, disponibilizado pelo Banco Mundial em 2022. O Cerfec gasto muito bom, bicho. Estou aprendendo esse tipo de edição. Logo mais a gente vai começar a implementar essas edições já no canal África. Estou aprendendo bastante com esse ninguém. PIB per capita é considerado, de certa forma, um indicador de padrão de vida, por mais que não tenha tanta precisão. Hoje, 4 países continentais que ficaram independentes de Portugal ainda falam português. Sua principal colônia foi o Brasil, tornando-se hoje um país emergente, com 8.900 de PIB per capita, seguido por Angola, com quase 3.000, e outros países como Guiné-Bissau e Moçambique, sendo os menos desenvolvidos, com menos de 800 de PIB per capita. Ou seja, nenhuma ex-colônia de Portugal se tornou um país desenvolvido em cerca de 500 anos de história. Mas isso não chega nem perto de responder a pergunta central desse vídeo. Nós já vamos continuar nesse vídeo, mas antes eu quero te apresentar a oportunidade de criar animações como as nossas. Para isso, a gente está abrindo a vaga de um novo curso gratuito daqui a algumas semanas. Para se cadastrar, é só clicar no primeiro link da descrição e você vai receber o seu acesso antecipado assim que o curso estiver pronto. E agora vamos voltar pro vídeo. Ninguém é fera mesmo, já. Tenho que admitir. Outro grande colonizador foi o Império Britânico. E aqui podemos citar muitos países que hoje são desenvolvidos, como os Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Contudo, também existem muitos países colonizados pelos britânicos que hoje são pobres, como Gâmbia, Libéria, Malawi e a mais pobre, Serra Leoa. Enfrentam taxas de PIB per capita abaixo de $1.100, sendo Serra Leoa a mais desfavorecida, com $460. Foi considerada muitas vezes o país mais miserável do mundo. Então, excluindo países muito pequenos, o Império Britânico deu origem a 4 nações desenvolvidas, de acordo com o Banco Mundial. Já na França, muitos países trocaram de domínio francês para outros países por meio de tratados ou conflitos. Territórios como Haiti e alguns países do norte da África possuem desenvolvimento muito abaixo da média, com o Haiti sendo um dos países mais pobres do mundo e o mais pobre da América, seguindo da República Centro-Africana, com 430 de PIB per capita. No caso da Espanha, o país vizinho de Portugal teve seus territórios coloniais predominantemente na América. Países como Argentina, Chile, Uruguai e México, em 2022, segundo dados do Banco Mundial, obtiveram um PIB per capita acima de $13.000. Bolívia e Colômbia acima de 3.500. E a Nicarágua é a ex-colônia espanhola mais pobre. Depois de ver todos esses números, chegamos nesse gráfico, onde comparamos alguns países que tiveram independência da Espanha e de Portugal. O Brasil aparece entre Peru e Cuba, e muito atrás do Uruguai e Panamá. E veja bem, na África também tem uma grande diferença. A Guiné Equatorial, que ficou independente da Espanha, fica bem à frente de Guiné-Bissau,
Moçambique e Angola, as 3 ex-colônias portuguesas continentais na África. Isso mostra que as colônias equatoriana, na verdade, é rico só em PIB per capita, entendeu? portuguesas não obtiveram tanto destaque econômico quanto as espanholas. Isso idem também com outros países latinos que foram indicados aí. Pelo menos dessa forma mais simplista de ser comparada. Mas é claro que o vídeo não pode acabar por aqui. O Brasil é praticamente metade da América do Sul em território, população e muitas outras questões. Então vamos analisar alguns pontos do processo de colonização português. Espanha e Portugal tiveram foco principalmente em colônias continentais, mas no caso de Portugal, indivisíveis. Diferente da Espanha, que ao se tornar independente, a América Espanhola se fragmentou em diversos países, como Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Uruguai e entre outros, isso não aconteceu com Portugal. Em meados do século XVII, houve a divisão no Brasil colônia, partindo em 2 o território, entre o estado do Maranhão e Grão-Pará e estado do Brasil, em que o primeiro era voltado para melhor comunicação com a metrópole, ou seja, Portugal. Essa divisão inicial aumentou os laços entre a colônia portuguesa e a metrópole, diferente da América Espanhola, que se fragmentou totalmente, e um dos motivos eram alguns dos seus vice-reinos, como Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Esses vice-reinos tinham muita autonomia, muitas vezes suas próprias universidades e arcebispados. Nesse caso, criou-se pouco vínculo entre as colônias, o que levou também à fragmentação. Em relação a isso, possivelmente, caso o Brasil fosse colonizado pela Espanha, ele teria provavelmente se fragmentado de maneira similar à América Espanhola. Mas Portugal também tinha diversas peculiaridades que transformou o Brasil em um grande país, antes mesmo da sua independência. A colonização portuguesa era frequentemente associada para o desbravamento de novas regiões, aumentando o território brasileiro até fora dos limites impostos no Tratado de Tordesilhas inicialmente. Em 1808, outro evento importante muda a história do Brasil. Devido à ameaça das tropas napoleônicas invadir Portugal, Dom João VI transferiu a corte para o Brasil, assim tornando-se a primeira sede de um império europeu fora da Europa. Isso ajudou a unificar o Brasil em um só cada vez mais. Hoje a Argentina é a maior ex-colônia espanhola e o 8º maior país do mundo. Então, em quesito territorial, provavelmente ser colônia de Portugal foi sim um bom negócio. Outra prova que Portugal focava na união das suas colônias foi o mapa cor-de-rosa, uma ideia de ligar Angola e Moçambique. Mano, essa ideia mais fajuta que Portugal deveria ter imposto aqui, provavelmente hoje em dia seria a melhor coisa que Portugal já poderia ter feito, entendeu? Porque se com um mapa cor-de-rosa, a colônia portuguesa teria praticamente ligação de 2 oceanos, entendeu? E o país seria muito gigante. E com o recurso que existe nesse... Isso que tem a questão ali da corrupção. Mas essa região aqui do mapa cor-de-rosa, se tivesse dado o quê, né? Ao sentido, né, que a Zâmbia, a Zimbábue, seria tudo colônia portuguesa, né? Ia se chamar Angola, na verdade. Esse território seria um dos territórios mais ricos. E provavelmente seria mais rico que a África do Sul, entendeu? O país seria muito desenvolvido. 2 ex-colônias portuguesas divididas pela Zâmbia e Zimbábue, a fim de estabelecer uma grande faixa no continente africano. Imagina só isso, meu parceiro. Mano, eles deveriam ter ido mais fundo, sabe? Nunca vos pedimos nada, meu parceiro, mas deveriam ter ido mais fundo. Deveriam. Do sul do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, pela junção destes territórios. Ou seja, Portugal geralmente estabelecia colônias continentais e com grandes faixas territoriais. Ideias demonstradas dessa vez também pelo mapa cor-de-rosa. Outro lado que pode ser visto como positivo de ser colônia portuguesa é o processo de independência mais pacífico do que de outros colonizadores. Tempos depois de ter se tornado parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o processo de desvinculação de Portugal foi direcionado por 2 comunidades. O Partido Português, que abominava a ideia de tornar o Brasil um país autônomo e afirmava que ele deveria continuar sendo subordinado a Portugal. Por outro lado, existia o Partido Brasileiro, que tinha como ideia principal desvincular o Brasil de Portugal. Antes da independência, alguns conflitos foram acirrados devido à disparidade de ideias entre criar um Brasil soberano ou um Brasil subordinado. Algumas províncias rebeldes que foram contra a independência brasileira foram Maranhão, Piauí, Bahia, Grão-Pará e a Cisplatina.
Os conflitos relacionados à independência brasileira se estenderam de 1822, o ano da independência, até 1824. A primeira dessas guerras ocorreu na Bahia. Nessa província, muitas das autoridades estabelecidas estavam a favor e planejavam se manter leais a Portugal, fazendo com que houvesse muitas fugas para o recôncavo baiano, lá estabelecendo resistência para que a Bahia expulsasse os portugueses. Nesse tempo, Portugal mandou suas tropas para a província baiana, aumentando a tensão. Em resposta, Dom Pedro I contratou o general francês Pedro Labatut para conter as tropas portuguesas. Nisso, as tropas brasileiras conseguiram conter e expulsar os portugueses da capital. Também houveram alguns outros conflitos nas províncias do Piauí e do Maranhão, onde o governador da província do Piauí, João José da Cunha Fide, leal a Portugal, decidiu utilizar da força para conter a independência brasileira. Assim, nascendo um movimento rebelde nas cidades de Oeiras e Parnaíba, acarretando em um dos maiores conflitos da Guerra da Independência do Brasil, a Batalha do Genipapo, na qual o Império do Brasil detinha cerca de 2.000 soldados, enquanto as tropas portuguesas 1.600. Entretanto, devido ao melhor equipamento dos portugueses, contando com 11 canhões, o lado brasileiro contava com apenas 2. Os lusitanos saíram então vitoriosos, gerando vários feridos e mais de 200 baixas. O mesmo ocorreu nas províncias do Grão-Pará e da Cisplatina, que mantiveram-se leais a Portugal. Entretanto, a Armada Imperial Brasileira conseguiu conter ambas as revoltas, instaurando assim a independência do Brasil. Nesses casos, por mais que tenha existido guerras pós-independência, elas são consideradas menos sangrentas que as que veremos a seguir, da América Espanhola, onde diversos vice-reinos e capitanias gerais entraram em conflito para atingir a independência deles. Para realizarmos uma comparação, a estimativa é que durante a Guerra da Independência Brasileira tem ocorrido cerca de 2.000 a 3.000 mortes, e para a Guerra da Independência da América Espanhola, cerca de 570.000 mortes. Então vamos verificar esses conflitos. Como na Guerra do México, que ocorreu em 1810 e finalizada em 1821, ou outra que ocorreu em Nova Espanha, que foi iniciada por Miguel Hidalgo, ao qual reuniu a tropa de 100.000 soldados e milicianos contra as tropas de defesa espanhola, que detém cerca de 17.000 militares, os quais foram derrotados, e em 1821, conseguindo reconhecimento de forma relativamente pacífica. Mais uma guerra como a de Nova Granada e Gran-Colômbia, que após a volta de Bolívar para a Venezuela, e preparando uma força para invadir Nova Granada, e futuramente Bolívar derrotou os espanhóis em 1819. Portanto, dada essa independência sangrenta que a América Espanhola teve, e em contrapartida uma independência não tão sangrenta assim na América Portuguesa, ser colônia de Portugal, portanto, teve os seus benefícios, principalmente territoriais e de independência. Por outro lado, grande parte dos povos nativos do Brasil foram dizimados, tanto é que menos de 1% da população brasileira é considerada indígena, enquanto na América Espanhola, países como Peru e Bolívia têm grande parte da sua população sendo descendente de povos nativos. E esse foi o nosso vídeo sobre ser colônia de Portugal. Foi um mau negócio? Não foi respondido. Na verdade, foi um mau negócio sim. Vendo no que Portugal se reduziu hoje, foi um mau negócio. Se a gente olhar para a história, analisar todos os pontos principais, né, que é o que é ser a colônia, o que é perda, o que é o território, o que é riquezas. Portugal foi um dos piores colonizadores de todos os tempos. Vamos só pegar a França e Portugal. Portugal foi o colonizador mais violento de todos os tempos. E eu acho que foi um mau negócio. Por quê? Porque não vejo nenhuma vantagem em ser colônia portuguesa. Não vejo nunca vou ver nenhuma vantagem. Nunca. Vocês vão me obrigar, nunca vou ver nenhuma vantagem. Mas nós não podemos mudar a história, sabe? Devemos aceitar o que aconteceu e pronto, sabe? Vida que segue. Mas vou te falar uma coisa. A maior perda que o Portugal já teve, a maior perda é a independência do Brasil. Quando Portugal perdeu o Brasil, só tinha que se apegar mesmo em Angola. Perde Angola em 75, em 60 e 60 e no início da luta armada, né? Quando perde Angola em 66, quando a luta armada começa aqui em Angola, a situação fica completamente cascata, né? Porque a economia deles passou a depender basicamente das colônias africanas. E foi um mau negócio, péssimo negócio, péssimo negócio, parceiro.
Não existe argumento mais para falar. Foi um mau negócio ser colônia portuguesa. Eu acho que em todas as colônias portuguesas, os únicos que viram vantagem nisso foi o Brasil, sabe? Expansões territoriais. Sim, foi só o Brasil. Expansões territoriais e o filho deles, né, que governou o Brasil, levou o Brasil à vitória. Fora isso, e levando em conta que não acabaram vossos ouros, entendeu? Foi um mau negócio. Foi um mau negócio. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. Inscreva no canal. O link original desse vídeo está aqui na descrição. Nos vemos na próxima.